E nesse vídeo então vamos ver como adicionar validação aqui no nosso formulário de categoria para a gente evitar de acontecer alguns erros aí de acordo com as regras que a gente quiser no nosso sistema. E para isso, como que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é abrir aí o grande amigo do programador, a documentação. Para abrir a documentação do Laravel é muito simples, basta a gente acessar aqui o site do Laravel e vir aqui em documentação, tem muita informação aqui e a gente vai começar a ver um pouquinho aí das validações. Se você quiser se aprofundar mais, recomendo você dar uma olhada, dar uma analisada aqui na própria documentação aqui. Tem uma documentação muito completa aqui, o framework. Então aqui nós vamos em The Basics e aqui a gente tem validação. E aqui na validação a gente tem muita documentação aí, como criar a documentação aqui, como criar as nossas validações personalizadas, traduzir mensagens e tudo mais. A gente vai ver aqui o básico de como adicionar essa validação. Aqui então eu tenho aqui um exemplo de como que a gente pode fazer uma validação e como a gente exibir isso também no nosso formulário. Aqui ele mostra dois exemplos aqui pra gente de como exibir esses erros que acontecem aí na nossa página. Um exemplo aqui seria apenas sair listando quais que são os erros e outro exemplo seria de como a gente fazer isso elemento por elemento ali do nosso formulário, campo por campo do nosso formulário. Então vamos ver isso aqui na prática. Primeiro vamos ver como a gente adiciona essa validação. A validação ela acontece quando a gente já for enviar os nossos dados. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é validar lá na parte da criação aqui da minha categoria. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, vou voltar aqui na listagem de categorias, e aqui vou tentar criar uma nova categoria, vou clicar em salvar e acontece aqui um erro para mim. Por quê? Porque eu não preenchi nada e tentei criar uma categoria, então ele já reclama para mim, ó, o nome aqui ele não pode ser em branco, ele não pode ser nulo. Então eu teria que adicionar aqui uma validação para quando a pessoa tentar enviar ali esse campo ali em branco, ele não dá esse tipo de erro aqui no sistema, essa falha no sistema. Eu poderia fazer da seguinte maneira, aqui no create.blade.php, lá da minha categoria, eu poderia pensar em resolver aqui já só com HTML, só colocando aqui o required. Só que qual que é o problema disso daqui? Eu posso ter alguém que talvez entenda um pouquinho a mais ali, utilizando o sistema, e vem aqui e faz o seguinte, edita, ó, aqui eu não vou editar nada, vou tentar salvar e realmente vai dar aí uma validação feita via HTML somente. É bom a gente deixar, bacana, mas se vir aqui alguém que entende um pouco mais, ele pode simplesmente apagar esse parâmetro, vem aqui, clica em salvar e consegue enviar o formulário sem preencher ele totalmente. E aí a gente tem um erro gerado aí novamente. Então é bacana a gente deixar aqui, a gente pode deixar. Por enquanto eu vou deixar sem, apenas para facilitar a gente testar. Depois a gente volta aqui e aí deixa com essa validação feita duas vezes. Uma pelo HTML puro e outra pela própria aplicação. Então vamos aqui fazer essa validação. Quando a gente está recebendo então esses dados do formulário, a gente vai colocar aqui request, validate, e aqui ele já deu até, o Copilot já deu até uma sugestão aqui para mim, ó, é requerido aqui, eu coloco aqui então o nome do campo, name, que é o nome que a gente colocou aqui, e coloco quais que são as regras. Tem duas formas de a gente colocar essas regras. Array, dessa forma que está aqui, ou da seguinte forma, a gente coloca apenas um string e vai separando aqui com o pipe. Também funciona dessa forma. Eu recomendo você utilizar essa forma que está aqui com array, que fica mais fácil de você ler e entender. Aqui ele já veio com sugestão de duas regras para mim, que é esse campo ser obrigatório e ser um string. Eu vou adicionar mais uma, que é essa aqui de min 3. Que é o seguinte, eu não quero categorias com um nome muito curto, então tem que ter no mínimo 3 caracteres para eu poder conseguir criar a categoria. Eu vou deixar 100 por enquanto, a gente vai enviar o formulário, depois a gente tenta adicionar essa nova validação para a gente ver o comportamento. Vou tentar enviar aqui, clico em salvar e agora não sai do formulário, só que a gente tem um problema aqui. Ele enviou o formulário, você pode ver que enviou, recarregou aqui bem rápido,
mas não está mostrando nada para mim. Então eu fico pensando que é um erro na aplicação. A gente tem que exibir o que tem de errado, o que aconteceu. Vamos então começar da seguinte forma, listando aqui esses erros. Ele já tem uma sugestão aqui para mim, vou apenas copiar e colar. Então aqui, antes ali dos meus campos, eu vou colocar logo depois do header, eu vou colocar aqui a listagem dos meus erros. Aqui eu vou colocar como sendo um BG, head 600, um texto aqui em branco, vou colocar um padding de 6 e esse campo aqui um pouco arredondado. Como eu adicionei novas classes aqui, eu não sei se tem classe nova ou não, o que eu vou fazer? Eu vou compilar aqui o meu CSS, o meu JavaScript. Então aqui dou um yarn. Bom, ok, clico aqui em salvar e beleza, ó, mostrou para mim que eu tenho aqui no campo name e ele é obrigatório. Então agora eu já sei que tem algo errado. Eu particularmente não gosto muito desse tipo de validação, talvez você goste, você pode utilizar, mas eu não gosto, a gente vai utilizar outro ali que mostra aqui no próprio campo qual que é o erro. Para formulário curto é até bacana esse tipo aqui, atende bem, mas quando você tem um formulário muito grande, com muitos campos, acaba confundindo um pouco quando você coloca só uma listagem lá em cima do que é. Vou clicar aqui em salvar, uma categoria de apenas 2 caracteres, então foi criado aqui. Outra coisa que está me incomodando aqui, que eu quero ajustar já com você, é na listagem mostrar sempre da última categoria para a primeira. A gente pode fazer isso de uma forma muito simples, já vou alterar isso daqui. Lá no index, eu vou colocar aqui latest e paginate. Pronto. Agora ele vai mostrar da última categoria para a primeira. Ok? Atualizo aqui então e agora sempre vai mostrar aqui da última para a primeira. Ok. Consegui. Só que o que eu tinha falado, não quero criar a categoria com nome muito curto. Vamos adicionar então essa regra. Então aqui eu coloco min 3, então no mínimo 3 caracteres. Se eu quiser colocar mais, eu posso colocar também um limite de no máximo 10 caracteres. Posso definir isso também sem nenhum problema. Mas aqui eu vou definir por enquanto só o mínimo. Então aqui vou tentar criar, vou colocar aqui um caractere, ok? Vou salvar e ó, aqui agora já não está dando erro que não é obrigatório, mas deu erro aqui para mim que precisa de ter no mínimo 3 caracteres. Então eu coloco aqui ABC, clico em salvar e agora eu consigo criar a minha categoria. Só que se você reparar aqui, a gente tem um outro problema, que é o seguinte. Eu preencho aqui, ó, por exemplo, clico em salvar e está mostrando para mim o erro, porém o campo não permaneceu preenchido. Aqui nesse caso não tem muito problema, porque é um formulário só de um campo, mas imagina se fosse 10 campos. A pessoa tem que digitar tudo de novo, todos os outros campos de novo. Então, será que tem jeito da gente resolver isso? Tem. A gente tem aqui, agora a gente já pega, é o old, que ele vai pegar lá pra gente qual que foi o valor que a gente tinha preenchido. Mesmo que esteja errado, a pessoa vai lá e adapta, faz a adaptação, corrige o que tiver que corrigir, mas ele não vai ficar limpando toda vez. Então, a gente pode colocar aqui o seguinte, ó. A gente tem ali o old e a gente pode passar um valor default para ele também. Então aqui no nosso create, a gente tem aqui o value. E eu vou imprimir aqui old e coloco o nome do campo. Qual que é o nome do campo? Name. Então aqui, name. Ok. Vou voltar aqui. Tento reenviar o meu formulário aqui, então coloco salvar. E agora ele mantém preenchido aqui para mim. Então a pessoa só vem aqui e vai adicionar, fazer as modificações necessárias para passar na validação. Se tivesse outros campos, se eu tivesse utilizado o old lá também, permaneceria com esses campos. Bom, agora o que eu quero fazer é mostrar apenas nesse campo aqui o que está de errado, qual que é a mensagem de erro ali nesse campo. Para isso a gente pode utilizar dessa outra forma. Ó. Aqui error, a gente coloca o nome do campo e aqui a gente exibe a mensagem de erro. Vou copiar isso daqui então, que já veio de exemplo, e vamos lá na nossa IDE. Aqui então, logo depois do meu campo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui para exibir a mensagem. Se aparecer algum erro de validação, já mostra aqui. Vou tirar isso aqui de cima, não quero utilizar esse esquema. E aqui eu vou colocar o nome do campo, que é name, ali, mensagem. Ok.
Aqui então, não vou colocar a CSS ali por enquanto, a gente coloca só o erro ali. Ok, então aqui já mostra para mim, logo depois do campo, qual que é o campo que está errado. Então facilita muito se eu tivesse um formulário com 10, 20, 30 campos ali, facilitaria bastante porque a pessoa olha o campo e já vê qual que está errado. Ok, então aqui eu vou colocar apenas esse texto aqui da cor vermelha. Novamente, mexi ali com CSS, não sei se essa classe está já adicionada no Tailwind, então eu compilo novamente aqui com o build ali rodando no Yarn para compilar o meu CSS, ok? Salvo e mostra a mensagem ali para mim, ó. Campo obrigatório, só uma letra, dá erro para mim, 2 letras dá erro, se eu colocar 3 letras vai criar a categoria. Ok, próxima coisa que eu quero fazer aqui também é colocar, por exemplo, a borda desse campo aqui vermelha se der algum erro de validação. Como que a gente pode fazer isso? Através do error aqui também. A gente tem duas formas aqui de adicionar essa classe, a gente vai fazer aqui primeiro dessa forma. Vamos lá, então aqui, error, coloco aqui o end error, e aqui eu coloco a classe que eu quero adicionar. Então aqui, se por acaso acontecer algum erro, eu quero adicionar a classe BG não, né? No caso seria border head 600. Ok, então vai ficar com a borda vermelha. Eu vou compilar ali o meu CSS novamente. Build, ok. Clico em salvar e pronto, a borda aqui já está vermelha. Eu poderia adicionar ali uma borda um pouco mais grossa, então aqui border 2, se não me engano. Aqui, deixa eu ver aqui como que a gente adiciona essa largura dessa borda. Border 2. Acho que ele já vai adicionar na largura que eu quero. Ok, vamos testar aqui. Tenho que compilar lá o CSS, que eu estou esquecendo. Salvar e prontinho agora. E a gente tem a borda já um pouco mais grossa, um pouco mais fácil de visualizar. Ok. Perdão. Então aqui a gente já tem agora a nossa exibição de erro aí, tá tudo ok. Poderia também trocar lá a cor aqui do label, enfim. Você pode utilizar aí da forma que você quiser, o importante aqui é você entender o princípio aí utilizado, né? E aqui então tá tudo ok. Agora o próximo passo é a gente fazer o seguinte. Lá no nosso formulário, eu vou querer pegar apenas os campos validados agora, para mim poder criar a minha categoria. Em vez de request all, eu vou colocar o seguinte, eu vou pegar aqui data, vou salvar isso dentro da variável, né? Validate, e aqui ele vai retornar para mim apenas os campos validados desse formulário. Eu vou fazer o seguinte, antes da gente criar a nossa categoria, eu vou apenas colocar um request all, para poder pegar todos os campos ali que foram enviados, salvo, e aí aqui eu vou tentar criar a minha categoria. E aí você pode ver que veio com token, por exemplo, que não é um campo que eu quero manipular lá dentro do meu model. E talvez tenha alguém que tenha um pouco mais de conhecimento e queira, por exemplo, injetar ali, por exemplo, o user ID ou outro campo que tem lá no fillable. E aí acaba sobrescrevendo algo, acaba manipulando o meu banco de dados de forma que eu não quero permitir. Então é importante a gente fazer isso daqui. Coloco aqui então data é igual ao validate. E aí aqui no data, agora ele não vai retornar todos os campos que eu enviar, apenas o que eu estiver validando. Vou colocar aqui então um campo aqui, salvar, ele continua dando erro, vai passar agora na validação. E agora ele não pegou o token. Ele pega agora apenas os campos que eu fiz a validação, que no caso é o name. E aí se eu tivesse aqui 50 campos, pegaria apenas esses campos. E nada mais, se alguém for lá e adicionar um campo manualmente, ele não pegaria. Ok? E aqui ao invés de colocar request all, eu coloco data. E agora eu evito aí de pessoas injetar dados no meu formulário que eu não vou estar utilizando posteriormente. Agora vamos lá no nosso update também fazer a mesma coisa. Eu vou copiar aqui então essa parte de validação,
No update vou colar aqui e ao invés de dar um update com request all, vou colocar o update com o data. E prontinho, já está feita aí a parte da validação aqui na edição também. Falta agora, no formulário, eu exibir ali os dados corretamente. Então vamos lá, vou copiar aqui a parte dos campos e vou colar aqui. Ok, vamos ver então como que isso vai funcionar ali na edição. Vou lá na categoria, vou editar e, opa, agora a gente tem outro problema aqui. O nome ele veio em branco. Como que a gente pode corrigir isso daqui? É muito simples. Lá no nosso old, que agora é o nosso valor, a gente pode setar um valor default, como eu falei agorinha. No caso, o valor default, a gente vai colocar ali o nome da categoria. Então, se por acaso a pessoa ainda não editou e está carregando ali pela primeira vez esse formulário, vai mostrar para mim o nome default, que é o nome da categoria. Agora sim, já mostra aqui para mim. Posso editar, clicar em salvar e prontinho. Vou tentar editar para deixar aqui em branco o nome da categoria, salvo e fala que o nome é obrigatório. Coloco aqui um caractere, fala que precisa de ter no mínimo 3 caracteres. Agora coloco ali uma quantidade de caracteres suficiente e atualiza a minha categoria. Tem vários tipos de validações aqui no Laravel. Você pode ver aqui, vamos lá, aqui ó, regras de validações disponíveis. Essas aqui são as que já vêm com o próprio Laravel, então você pode ver que tem muita coisa aqui. Todas essas validações aqui, você pode ver ali os exemplos, tem muito exemplo aqui sendo mostrado dentro da própria documentação. Fora isso, se por acaso todas essas validações aqui ainda não for suficiente para você, você ainda pode criar suas próprias validações, e aqui na documentação mostra para você como que você pode fazer essa validação. Então você pode fazer esse processo de validação e criar sua própria validação para atender as necessidades aí do seu sistema, ok? Então é isso, a gente finalizou aí a parte agora de edição das nossas categorias, já com a validação, tanto na parte de criação quanto na parte de edição mesmo. E no nosso próximo vídeo a gente vai ver como excluir essas categorias, ok? Então, vou ficando por aqui e até a próxima.